Instituto de Comunicação Social 1977-2022. Queremos felicitar a todos os profissionais do ICS. Esses 45 anos estão-se a realizar no momento em que coincide com a abertura da Rádio Comunitária de Dombe. Pela primeira vez, um posto administrativo ter uma rádio comunitária a nível nacional. Queremos felicitar o Instituto de Comunicação Social por ter feito esses esforços, porque aquela população realmente precisava, porque é uma população que sofreu recentemente os efeitos devastadores do ciclone Idai. Por isso, parabéns à comunicação social e não só, queremos igualmente felicitar por estar a transmitir no Canal Zero, trazendo histórias das comunidades, trazendo o desenvolvimento local, trazendo ao conhecimento do público e de todos aquilo que a nossa comunidade está a realizar, trazem histórias que retratam aquilo que está a acontecer nas comunidades em prol do desenvolvimento do nosso país e da nossa província. Lançar um desafio ao nosso Instituto de Comunicação Social para que consiga implantar as rádios comunitárias em todos os distritos, porque realmente precisamos de ouvir aquilo que são as atividades que se realizam em todos os distritos da nossa província. Nós, como Conselho Executivo Provincial, vamos continuar a desenvolver ações para que possamos potenciar cada vez mais aos nossos profissionais e em equipamentos, igualmente, para que eles possam exercer melhor as suas atividades. E esta disponibilidade que o Conselho Executivo tem também deve surgir aos nossos parceiros para apoiarmos ao nosso Instituto de Comunicação Social, que é para podermos juntos, engajados no desenvolvimento do país e continuarmos a trabalhar da melhor forma. Porque para trabalhar precisamos ter condições, precisamos ter equipamentos, os nossos profissionais precisam desses equipamentos. Vamos apoiar ao nosso Instituto de Comunicação Social. Instituto de Comunicação Social. 45 anos na vanguarda da comunicação para o desenvolvimento em Moçambique. Instituto de Comunicação Social 1977-2022. Machaze é um distrito da província de Manica, em que muitos não consideravam como um dos distritos da província. Era do tipo um país isolado. Então, hoje em dia, desde que introduziram a rádio aqui no distrito de Machaze, estamos a ter informações que acontecem a nível do distrito, a nível da província, a nível do país, e tanto como dos outros países internacionais. Já estamos a ter informação no local mais profundo de Machaze. Apanhamos a base da rádio comunitária de Stop. Muita informação que passa pela província para o distrito acabava por ouvir que já passou informação, mas agora pela rádio é fácil comunicar. Existem alguns programas que te deixam com uma visão do mundo em geral. Há vários programas que ocorrem por aí. Ouro Negro é um programa que traz uma informação, uma mensagem importante para a parte juvenil. Tem havendo sempre programas que trazem informações que têm a ver com a vida social. Estávamos dentro da doença aqui, hoje até estamos, o coronavírus. As aulas tornaram-se a ser aulas presenciais da rádio. Então aquilo aí ajudou muito. Algumas crianças que estão perto da rádio conseguiam queimaram pelo menos um tempo a escutar aquela matéria na rádio. Na rádio há vários programas que ali os ouvintes participam. Tem programas, dentro do programa ele pode pedir uma música que ele quer. Muitos ouvintes participam em massa. E há alguns programas que aparecem como Tempo do Camponês. Os ouvintes na hora participam e contribuem, ajudando o Machaze, tanto como Moçambique em geral. No meu ponto de vista, penso que a rádio continua assim como que está hoje em dia e tenha mais programas, a resolução de problemas sociais. Pedia que a Rádio Comunitária Stop
tenha esse programa. Instituto de Comunicação Social. 45 anos na vanguarda da comunicação para o desenvolvimento em Moçambique. Ora viva, caro telespectador. Este filme foi trazido. Ora viva, caro telespectador da televisão comunitária de Chimoio. Está a começar então o nosso programa Saiba Mais, um programa este que é transmitido aqui nos estúdios da televisão comunitária de Chimoio. Estimado telespectador, o meu nome é Sosten Chando, o apresentador deste programa, portanto, que conta com a minha plateia. Estou a falar dos meus convidados, onde vamos abordar vários assuntos que têm a ver com o tema desemprego versus empreendedorismo. Para começar, vamos aqui saudar os nossos convidados. Sejam bem-vindos e sintam-se à vontade. Podem cumprimentar os nossos telespectadores. Boa tarde, aqui Antônio Mataquim Paulo Majás, representante da Organização Juvenil para o Desenvolvimento Comunitário, concretamente na área do desemprego. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Dércio da Paz Gabriel, eu sou empreendedor. Muito bem, caro telespectador, é com essas figuras onde quero acreditar que vamos informar através deste programa Saiba Mais. Queremos acreditar que o nosso sinal, a nossa edição de hoje chega em perfeitas condições, portanto, ao nível da província de Manica, assim como o país em geral. Hoje temos nosso tema, desemprego versus empreendedorismo. De princípio, gostaria de saber, como jovens empreendedores, qual é a avaliação que fazem nesta matéria de empreendedorismo a nível da província de Manica? Antes, agradecer pelo convite que foi feito pela televisão comunitária de Chimoio. Dizer que sou um jovem da cidade de Chimoio, não é? Acredito que a maior parte dos telespectadores conhecem. Indo naquilo que é a questão que está sendo feita neste momento, no que tange ao nível do desemprego, isto é? Sim. Então, eu acho que é uma dor de cabeça quando a gente fala do desemprego a nível de Moçambique, também a nível da nossa cidade, porque é um caos, posso assim dizer. E quando nós, jovens, temos este tipo de pensamentos ou ideias de trazer algo diferente para ajudar aquilo que são os jovens, então eu acho que é algo positivo. Falou que é uma dor de cabeça. E por que é uma dor de cabeça? É uma dor de cabeça porque o desemprego, eu acho que principalmente para jovens, tende a ter um grau muito elevado, não é? Muito bem. Sim. Vamos ouvir também do outro lado, falar de empreendedorismo. Qual é o ponto de situação? Qual é a avaliação que faz ao nível da província de Manica? A priori também agradecer pelo convite. As minhas palavras não vão fugir muito do colega. Fazer uma avaliação do empreendedorismo, ou seja, o desemprego na cidade de Chimoio é vasto, né? É vasto, sendo que em algum momento a maior parte dos jovens que nós temos na cidade de Chimoio encontram-se desempregados e a única alternativa nesse caso acaba sendo o empreendedorismo, que em algum momento também cria certas dificuldades para o próprio jovem se avançar nesse próprio empreendedorismo, né? Muito bem. Caro telespectador, e assim como abrimos as nossas portas, portanto, estamos a chegar ao nível da província de Manica, assim como o país em geral, portanto, neste programa que é Saiba Mais, onde
discutimos, debatemos assuntos de interesse geral. Portanto, estou aqui com a minha plateia, onde estamos a discutir hoje o tema que tem a ver com o desemprego e assim como empreendedorismo. Talvez, como é que tem sido o empreendedorismo aqui na província de Manica? Falar só da província de Manica, concretamente na cidade de Chimoio. O empreendedorismo, concretamente na cidade de Chimoio, nós vimos certa parte dos jovens, né, que Sim. em algum momento, por falta de emprego, tendem a criar vias alternativas, né, Ok. para o seu próprio ganho e sustento. E a única forma seria mesmo colocar-se no empreendedorismo. E para o seu caso, qual é a atividade que faz? Bom, a minha atividade, eu faço várias atividades. Esta é a vantagem de ser um jovem empreendedor. Yeah. Ok. Faço várias atividades. Sou empreendedor também como sou empregado, né? Empregado no sentido de estar a trabalhar em algum local. E sou empreendedor porque faço trabalhos por conta própria. Ok. Como é que está a ser também o empreendedorismo, por sua parte, aqui na cidade de Chimoio? Eu não vou fugir muito daquilo que o colega citou aqui, as palavras dele. Ok. E eu acho que é uma via tipo assim, alternativa para jovens, porque uma das coisas que tenho visto é que nós, os jovens, somos limitados. Sendo assim limitados, a única saída que a gente tem é o empreendedorismo. Ok. Sim, sim. Muito bem, caro telespectador, é com essas palavras que estamos já a dar arranque àquilo que é o nosso programa Saiba Mais, um programa que visa mesmo debater e assim como discutir assuntos que têm a ver com jovens e de um modo geral. Portanto, gostaria de saber, por parte do governo, vocês acham que o governo dá uma olhada aos jovens desempregados? Esta questão é um pouco forte, não é? Talvez Assim, dizer, vocês acham que o governo está a dar um suporte para essas pequenas iniciativas que os jovens têm tido? eu acho que o governo dá um certo apoio, apenas que somos muito jovens precisando desta ajuda, mas eu quero acreditar que existe um apoio por parte do governo que tem mesmo em conta ajuda aos jovens com iniciativas no autoemprego juvenil. Existe essa ajuda, mas eu quero acreditar, por sermos muito jovens, esta ajuda acaba não chegando para todos nós, mas também não poderia dizer que não existe. Existe esta ajuda por parte do governo. Ok. E como buscar inspiração naquilo que vocês fazem como empreendedores? Nós buscamos a inspiração quando a gente vê os outros jovens que se calhar passam ou fazem aquilo que a gente faz, desenvolvendo, não é? Então, nós também acabamos vendo eles como um espelho, acabamos fazendo aquilo que eles fazem para ver se também a gente consiga chegar lá onde é que os outros chegaram, não é? É sempre bom quando a gente tem alguém ou algo como inspiração, porque a gente consegue ver, imitar, tendo a esperança de que cedo ou tarde a gente poderá conseguir alcançar aquilo que o outro alcançou. Muito obrigado. Talvez ouvirmos também palavras do nosso segundo convidado. Mais uma vez, olhando para o assunto do apoio do próprio governo, Sim. acredito eu que o próprio governo pode até apoiar. Sim. Mas nós olhamos os nossos jovens hoje como se fosse o mundo, né, todo ele, o universo no seu todo. Sim. E olhamos as oportunidades como se fosse mais um país que está dentro do mundo. Então, a probabilidade de alcançar o maior número de jovens é menor. Então, com isso, logo surgem as outras tendências dos jovens ter que migrar para o empreendedorismo. Né? Acaba sendo exatamente assim. Então, a fonte da inspiração normalmente tem sido os desafios em si, né?
Você para e olha para a tua vida hoje, diz, o que eu vou fazer amanhã? Acordar, dormir, não faz muito sentido. Sou jovem, o que tenho que fazer? Batalhar. Né? O desafio acaba sendo uma força para ti, normalmente. Muito bem, caro telespectador, estamos mesmo neste programa que é seu, o nosso, Saiba Mais. Portanto, queremos aqui ouvir na íntegra o que os jovens da província de Manica, concretamente da cidade de Chimoio, fazem para a sua vida ir mais além. Gostaria de saber, falar só de empreendedorismo não basta. Como iniciar um negócio? Eis aí o problema. Esta que é a coisa-chave. Como começar a coisa, não é? Eu vou falar de mim na primeira pessoa. E foi assim. Sim. O que eu tenho visto muitas das vezes é que nós, os jovens, tudo bem, temos um nível de escolaridade aceitável na sociedade, não é? E sempre temos aquela ideia de termos, ou depois da nossa formação académica, termos algum emprego condigno, um bom emprego, um bom salário, não é? E muitas das vezes, depois deste nível académico, aquilo que a gente almeja em alcançar ou em ter, não acontece. Daí que somos obrigados, daí que somos obrigados a pensar no segundo plano, não é? Que é o empreendedorismo. Do meu lado foi o seguinte, eu tinha também esta vontade, ou esta visão, depois do meu nível académico, falo eu do nível médio e depois do nível superior, ter um bom emprego, um bom salário, não é? Acordar de manhã, colocar uma boa gravata, ir num bom escritório, mas muitas das vezes não é aquilo que acontece. Então, nós depois do certo nível académico, temos esta perspectiva, mas não é isso que acontece. E comigo foi assim. Passei por esta formação, nível académico, escola, até um nível superior, mas depois da minha formação, assim, ao nível superior, fui atrás do emprego, não é? Que é um caos para nós como jovens. Fui atrás. É claro que tive algumas oportunidades, assim, a nível de algumas empresas privadas e tal, mas era aquela coisa de trabalhar, estamos a falar de contratos de pouco prazo, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que são coisas que não são muito, ou que não nos dão muita esperança para o futuro. E eu disse que não, eu acho que posso fazer alguma coisa em prol da minha vida e pensando nos outros jovens. E foi assim que tudo começou. Eu sempre tive esta ideia de fazer algo para mim, mas também fazer para os outros jovens. Ok. Sim. E o que lhe motivou? O que motivou foi mesmo o desemprego. Ok. Sim. E desde que começou até então, qual é o ganho que já teve, ou tem até então? De salientar que eu comecei o meu negócio, ou a minha empresa, se puder, com 200 meticais, porque na altura eu não tinha os valores, mas eu tinha um projeto e eu sabia o que eu precisava, eu tinha em mente aquilo que eu precisava. E comecei, porque antes tudo começa com ideias, né? Como eu disse aqui antes, começa com ideias, depois colocamos a ideia no papel e procuramos tirar do papel para idealizar este projeto. Comigo foi assim. Por conta de algumas dificuldades que eu passava, eu vi que não podia fazer alguma coisa, mas fazendo alguma coisa tinha que fazer algo diferente daquilo que os outros jovens já fazem cá na cidade de Chimoio. Sabemos que temos muitos projetos de jovens que também têm em vista ajudar os outros jovens. Alguns fazem negócios para saírem do desemprego e mais. E eu tive esta ideia, eu disse, não, eu posso fazer alguma coisa em prol da juventude, mas não tenho dinheiro, como fazer? E, como eu disse, eu só tinha 200 meticais naquele dia. Okay. Eu planifiquei, ou desenhei uma ideia. Eu disse, não, eu posso abrir uma empresa de prestação de serviços de limpeza no Chimoio. É claro que já temos muitas empresas, até de gente que tem muito, mas eu também posso contribuir com alguma coisa, fazendo o diferente daquilo que os outros já fazem. E foi assim. E quando é que começou?
Eu comecei em princípios de 2018. Ok. Sim. E desde 2018 até então, que avaliação faz? Será que a empresa ou a sua carreira vai avante ou está a descer? Vai. Vai avante. Vai, sim. Muito bem, caro telespectador, vamos ouvir também o nosso segundo convidado, portanto, ouvirmos dele, na pessoa dele mesmo, o que lhe motivou e uma mini avaliação se é que a carreira está a ir além ou está a recuar. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. Olhando para o meu lado pessoal, para começar um negócio, primeiro, depende muito mais da força de vontade, né? Tirando os obstáculos, né, que existem, as barreiras, tem a força de vontade, o eu querer fazer um negócio, né? Essa é a coisa mais forte que motiva a própria pessoa em si. Quero iniciar um negócio. Depois de ter isto, normalmente a pessoa tem que parar, fazer uma planificação de como é que vai iniciar a fazer esse negócio. Então, eu, por exemplo, a priori não tenho uma empresa criada, faço conta própria, como eu havia dito, mas o trabalho iniciou como assistente de alguém, né? Okay. Assistente de alguém. Andei, olhei o que a pessoa vinha fazendo. De acordo com a minha formação, acabei ganhando espaço no mercado, né? E fui mostrando o que eu sei fazer perante as várias oportunidades que foram me dadas a realizar. Fui fazendo, que hoje eu estou atrás de conseguir documentos legais da minha própria empresa, né? Isso de modo a estar totalmente legalizado e colocar a empresa na praça, para ver que se só assim é que posso colocar os outros jovens da minha área que estão desempregados. Acredito eu que é muito mais fácil fazer uma empresa hoje com pessoas que têm força de vontade, que querem trabalhar independentemente de, né? Então, tirando essas outras coisas, a caminhada foi exatamente esta. Muito bem. Quando é que começou com esta atividade, com a sua carreira de empreendedorismo? Quando é que começou? E eu sei que há um ganho desde que começou até então. Gostávamos de saber esta informação. Bom, para mim, eu comecei no ano 2020, logo após que terminei a minha formação. Okay. E de lá para cá, é claro, tenho tido muitos ganhos. Tirando os valores monetários, também tem muito conhecimento envolvido, nem que a vida tem nos dado nessa caminhada do empreendedorismo. Ok. Será que trabalha sozinho ou tem outros jovens que estão a sobreviver com a sua carreira? Bom, para a área que eu estou, dificilmente trabalho sozinho, Okay. né? Eu trabalho com jovens, com 2 ou 3 jovens, olhando para a minha área de formação e a área de empreendedorismo que eu tenho feito. Tirando as outras coisas que eu faço com os jovens na organização a que eu pertenço. Então, eu trabalho com jovens no geral. Muito bem. Acredito eu que estou a falar com o representante da Associação Gonazololo. É isso. Certo. Na área de Desemprego. Perdão. Portanto, gostava de saber o que a associação está a fazer com vista a empregar outros jovens, ou melhor, para evitar casos de alguns jovens que deambulam por ali nas estradas, para evitar esses casos. O que a associação está a fazer? Bom, a associação em si, a priori, nós estamos a trabalhar com um projeto financiado pela Commonwealth, junto com a Fundação Micaia, projeto esse denominado Chimoio que nós queremos. Neste projeto, nós estamos a colher dados de jovens, né, consoante aquilo que eles querem que seja de Chimoio. Então, com isso, a associação, em algum momento, tem recebido jovens de 18 para cima, né, 18 a 35 anos, é a camada juvenil que nós hoje alegamos. Então, nós recebemos jovens, nós conversamos com jovens, nós temos feito atividades
de modo que o jovem possa aprender e poder ganhar alguma coisa com aquilo. Nos nossos escritórios nós temos várias coisas, por exemplo, feitas de material reciclado, né? Material este que alguém pode muito bem revender e ter algum benefício próprio a partir daquele material. Mas esta pessoa aprende aquilo dentro da organização. Isso de modo a não ficar só a circular e sem ter ideias. Como um amigo meu já disse, mente vazia atrai demônios, né? Coisas erradas praticamente, se não são drogas, prostituição, várias outras coisas, até a própria criminalidade. Muito bem. Ainda com o representante da associação Gonadzololo, gostaria de saber como é que os jovens recebem essas atividades que a associação faz para com eles, como é que os jovens recebem estas atividades? Bom, consoante os jovens que nós temos, ou que nós trabalhamos com eles, eles recebem muito bem a atividade. Tanto como, por vezes, eles trazem aquilo que eles sabem e partilham com os outros da organização, de modo que todos possamos aprender. A organização está mais para partilha de conhecimento. Ali nós somos uma família, né? Somos uma família. O que um sabe, ensina o outro. É assim que nós fazemos. Muito bem. Caro telespectador, portanto, estamos aqui nesse programa Saiba Mais e numa primeira fase estamos em estúdio com 2 convidados a falarmos do tema que tem a ver com desemprego e assim como empreendedorismo juvenil, principalmente a olhar na província de Manica e com maior enfoque na cidade de Chimoio. Caro telespectador, chegado aqui, vamos manter um pouco de intervalo e voltamos logo a seguir. Até já. Este filme foi trazido pelo Rama BC, um projeto de Feed the Future, financiado pela USAID. Agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa é o uso de práticas que melhoram a saúde do solo, regenerando e revitalizando a vida microbiana, a estrutura e a matéria orgânica no solo, fazendo com que o solo tenha mais fertilidade e capacidade de reter água, uma coisa importante face às secas que cada vez são mais frequentes. Tal como a agricultura de conservação, a agricultura regenerativa defende a lavoura mínima, a cobertura do solo e a consorciação ou rotação de culturas e incorpora conceitos novos como produção orgânica e baixo uso de insumos externos, integração de animais, currais móveis, entre outros. Integração de animais na regeneração do solo. Nesta nova abordagem, o controlo do movimento dos animais é essencial. Estes são movidos todos os dias, por isso todos os dias têm pasto novo e nunca estão em contacto com as suas fezes ou sua urina, tornando assim muito difícil o aparecimento de doenças e também a hipótese de transmissão das mesmas. O aproveitamento do pasto existente é total. Depois do aproveitamento intenso da pastagem, um largo período de recuperação da pastagem é uma parte importante da gestão, fazendo com que a pastagem ou cultura a seguir volte a crescer com mais força por causa do aumento da fertilidade e saúde do solo e retenção acrescida de umidade. Primeiro devemos escolher espécies de animais que não transmitam doenças entre elas. Nós usaremos gado bovino, gado suíno e galinhas. Neste caso, a primeira espécie de animais a ir para o pasto deve ser o gado bovino, a seguir o gado suíno e depois as galinhas. Por que o gado bovino é o primeiro a ir para o pasto, a seguir o gado suíno e só depois as galinhas? Em primeiro pomos no pasto o gado bovino, porque este vai se alimentar da parte de cima das plantas, deixando uma camada de mais de 50 cm de pasto, sobrando assim muito pasto para o gado suíno e também deixando uma boa quantidade de fezes. No dia seguinte, pusemos o gado suíno no mesmo local onde o gado bovino estava.
Estes, por sua vez, vão se alimentar do pasto que resta e das fezes do gado bovino e irão deitar todo o pasto por terra, deixando assim uma boa cobertura no solo. No terceiro dia iremos pôr as galinhas no mesmo sítio onde esteve primeiro o gado bovino e o gado suíno. As galinhas irão se alimentar das sementes de pasto que o gado suíno deitou abaixo e das larvas de insetos nas fezes do gado bovino e suíno. Estas também irão espalhar o estrume tanto do gado bovino e do gado suíno e também deixarão o seu próprio estrume no pasto, fertilizando assim o solo. No dia seguinte, o gado bovino vai para um novo pasto, o gado suíno ocupa o lugar deixado pelo gado bovino e as galinhas ocupam o lugar deixado pelo gado suíno e assim sucessivamente. Agora que os animais lavraram e cobriram a terra, é a vez de plantarmos ou deixarmos por um período largo para a recuperação total do pasto, que servirá à próxima ronda de pastagem dos animais. Se optarmos em semear uma cultura, devemos plantar a cultura desejada sem nunca esquecer de cuidar do solo. Por isso, devemos usar técnicas como consorciação ou rotação de culturas e também podemos fazer a cobertura viva com culturas como Canavalha e Lab-Lab para enriquecer ainda mais o solo. Este filme foi financiado pela USAID. Instituto de Comunicação Social. 1977-2022. Nós temos uma rádio comunitária aqui no nosso distrito e essa rádio comunitária está a ser muito importante para nós, porque consegue disseminar muitas mensagens para as nossas comunidades, porque o raio da nossa rádio é muito potente. Então ajuda as comunidades a receber rapidamente as grandes mensagens. Por exemplo, agora, quando tomamos conhecimento da depressão tropical Ana, nós pusemos um comunicado na rádio comunitária. Então, a mensagem foi rápida em chegar às nossas comunidades. Mesmo agora, com esta pandemia do Covid-19, nós transmitimos as nossas mensagens através da rádio comunitária e nós também fazemos nossa parte. Quer dizer que a rádio comunitária tem um papel muito preponderante e para nós é um grande orgulho aqui no nosso distrito. O ICS tem mandado aquele carro móvel aqui no nosso distrito e tem andado em quase todas as localidades a disseminar as mensagens. Então quer dizer que é muito bom e esperamos que continuem a fazer esse trabalho para poder mudar a mentalidade da nossa população. O desafio que deixo para o ICS é de continuar a trabalhar para o bem da comunidade através das rádios comunitárias. Instituto de Comunicação Social. 45 anos na vanguarda da comunicação para o desenvolvimento em Moçambique. Instituto de Comunicação Social. 1977-2022. Queremos felicitar a todos os profissionais do ICS. Esses 45 anos estão-se a realizar no momento em que coincide com a abertura da rádio comunitária de Dombe. Pela primeira vez, um posto administrativo ter uma rádio comunitária a nível nacional. Queremos felicitar o Instituto de Comunicação Social por ter feito esses esforços, porque aquela população realmente precisava, porque é uma população que sofreu recentemente os efeitos devastadores do ciclone Idai. Por isso, parabéns à comunicação social e não só, queremos igualmente felicitar por estar a transmitir no Canal Zero, trazendo histórias das comunidades, trazendo o desenvolvimento local, trazendo ao conhecimento do público e de todos aquilo que a nossa comunidade está a realizar, trazem histórias que retratam aquilo que está a acontecer nas comunidades em prol do desenvolvimento do nosso país e da nossa província. Lançar um desafio ao nosso Instituto de Comunicação Social para que consiga implantar as rádios comunitárias em todos os distritos, porque realmente
precisamos de ouvir aquilo que são as atividades que se realizam em todos os distritos da nossa província. Nós, como Conselho Executivo Provincial, vamos continuar a desenvolver ações para que possamos potenciar cada vez mais aos nossos profissionais e em equipamentos, igualmente, para que eles possam exercer melhor as suas atividades. E esta disponibilidade que o Conselho Executivo tem também deve surgir aos nossos parceiros para apoiarmos ao nosso Instituto de Comunicação Social, que é para podermos juntos, engajados no desenvolvimento do país e continuarmos a trabalhar da melhor forma. Porque para trabalhar precisamos ter condições, precisamos ter equipamentos, os nossos profissionais precisam desses equipamentos. Vamos apoiar ao nosso Instituto de Comunicação Social. Instituto de Comunicação Social. 45 anos na vanguarda da comunicação para o desenvolvimento em Moçambique. Muito bem, caro telespectador, estamos de volta depois de olharmos este breve intervalo. Portanto, para quem acaba de nos sintonizar, saiba que esta é a televisão comunitária de Chimoio e para o dia de hoje, a edição de hoje, leva as assinaturas de Sosten Chando e também contamos com os nossos convidados a falarmos de um tema muito interessante que tem a ver com desemprego e também versus empreendedorismo juvenil a nível da província de Manica. Portanto, depois de conferirmos este breve intervalo, vamos à nossa conversa. Vamos começar mesmo com o jovem empreendedor. Como é que olha as iniciativas por parte do governo? Será que há um incentivo? Sim, mais uma vez, eu acho que há um incentivo, mas como eu disse anterior, que somos muito jovens. É claro que não seria possível que todos nós tivéssemos este direito, não é? De algum incentivo por parte do governo, porque somos muito jovens a nível nacional. E o que temos que fazer é nós jovens termos ideias de como sairmos deste desemprego, tendo o plano B, criando o nosso próprio emprego, não é? Sim. Muito bem. E falou aqui anteriormente de que a sua carreira teve início em 2018, se não estou em erro. Portanto, gostaria de saber com quantos elementos, com quantas pessoas que está a trabalhar nessa sua carreira, nessa sua empresa. Atualmente estou com sete colaboradores. Neste número temos 2 mulheres, o resto são homens. Contando comigo, então somos 8, por enquanto, né? Mas a meta é de chegarmos até 10, se as condições assim permitirem. Muito bem. Sim. E quanto à colaboração, que avaliação pode ser? É positiva, porque desde que a gente começou até aqui, temos visto que a cada dia a coisa vai crescendo, o número de seguidores, o número de clientes também vai crescendo, porque nós trabalhamos muito com as redes sociais. Refiro-me aqui do WhatsApp, que é uma plataforma que temos ajudado bastante para a promoção dos nossos serviços. E temos criado panfletos publicitários e que passa de estados a estados, no estado a estado, onde eu em particular tenho pedido a algumas pessoas para que possam postar. Acredito que quando alguém posta, aquilo ganha uma visibilidade maior em relação àquilo que é a nossa expectativa. Porque quando a gente fala de partilhas nos status do WhatsApp, eu e ele, por exemplo, tendo alguma informação, eu dando ao meu colega aqui para partilhar, é muita gente que vai lá para visualizar. E quando aquilo acontece, eu também acabo ganhando muitos clientes por parte das pessoas que vão visualizando. Algumas pessoas acabam se interessando pelo nosso trabalho.
e acabam ligando e a gente vai fazer o trabalho. Então o impacto tem sido positivo em relação à partilha dos nossos trabalhos. Já para o nosso segundo convidado, gostava de saber que avaliação faz das oportunidades juvenis ou o acesso ao emprego na cidade de Chimoio. Bom, olhando as oportunidades atuais na cidade de Chimoio, a minha avaliação seria, digamos, razoável, né? Porque o acesso ao emprego, não só na cidade de Chimoio, mas no geral, é um pouco complicado. Né? Okay. É um pouco complicado o acesso ao emprego. Sendo que, se formos a olhar, o número de vagas que é partilhado, consoante o número de jovens, é bem reduzido. Né? E atualmente nós sabemos que um certo jovem recém-formado, quando vai à caça ao emprego, depara logo com um obstáculo que sinceramente nós chamamos de bicho de sete cabeças, as experiências em si. Okay. Chega lá, está a concorrer pela primeira vez, é recém-graduado, pedem-lhe 5 anos de experiência. O que vai ser desse jovem? Sendo que ele saiu da carteira exatamente agora. Não trabalhou a vida toda. Como é que esse jovem vai sobreviver? Logo, há algumas oportunidades para ele acabam sendo descartadas por causa da experiência em si. Muito bem. E para os jovens de mãos cruzadas, neste caso, gostava de saber o que deve estar a falhar para os mesmos jovens que estão de mãos cruzadas não terem o espírito de empreendedores, serem empreendedores. Bom, olhando para esses jovens, o que acontece? A maior parte dos casos é mesmo por causa do grau de superioridade que o próprio jovem tem. É aquela coisa, eu me formei, né, sou licenciado, sou mestrado, não vou vender bananas, né? Sim. Não vou vender cana doce, não vou vender gelinhos. Mas o próprio jovem por vezes se esquece que é desta base que ele tem que avançar. E não só, tirando esta parte dos jovens, tem aqueles jovens que o que lhes impede é mesmo a dificuldade. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? E os outros é mesmo a questão de o primeiro passo. Tem certos tipos de atividades que para começar precisa do input, né? Precisa de um ponto de partida, precisa de alguma coisa que vai lhe impulsionar, que a pessoa em algum momento não tem. Então, logo estamos a dizer que existem 3 camadas de jovens nesse cenário. Tem os que dizem que eu sou licenciado, tem o que diz que eu o que não pode vender banana, né, que é o tal licenciado. Tem, estava a falar mesmo de, tem os que dizem que é uma dificuldade, né, não sabem se vão conseguir, colocam logo como um primeiro obstáculo, né, o próprio empreendedorismo. Então, são vários pormenores. Muito bem, caro telespectador, estamos a poucos para a reta final do nosso programa Saiba Mais, que está a decorrer nos estúdios da televisão comunitária de Chimoio, que conta com 2 convidados, portanto, um que é o representante da Associação Gona Zololo na área de empreendedorismo e também um jovem empreendedor. Vou devolver a bola para o meu jovem empreendedor. Gostava de saber, em termos de pagamentos, os subsídios, como é que está a se lidar com os seus jovens, os outros jovens que estão a viver dependendo da sua carreira? Realmente quando a gente fala de subsídios, estamos a falar de um caos e não é fácil. Mas eu tive, logo no princípio, tive uma ideia que ajuda-me até hoje, porque não é fácil. Eu dizia aqui há pouco tempo que tenho 7 colaboradores e eu tive um pensamento, eu disse, não, se for a pagar assim mensalmente, podia tornar muito difícil, porque também para fazer o pagamento dependo
do trabalho que a gente tem feito. Não tenho nenhum parceiro até aqui, ninguém ajuda-me nem nada. Então eu disse, não, prefiro que quando a gente for a trabalhar por dia, eu pague naquele dia. Então estamos a falar que durante a semana temos 7 dias, então eles trabalham durante 7 dias e a cada dia, logo depois do trabalho, eles têm o seu valor. Isso também vai facilitar com que eu possa ficar meio assim aliviado, porque também, para além de pagar os homens que tenho, temos algumas despesas por fazer. Estamos a falar de transporte, estamos a falar de detergentes, que não é fácil. Estamos a falar de fardamento, equipamento de limpeza, que é um caos, que não é fácil. Tudo tem sido uma força maior da minha parte, mas também, para que eu consiga isso, o valor vem mesmo do trabalho que a gente tem feito. Então, quando a gente faz um trabalho, uma parte do valor eu pago os homens, outra parte a gente vai depositar aqui para garantir com que a gente tenha transporte, tenha qualidade dos nossos trabalhos, porque as pessoas agora querem qualidade na coisa, não querem algo que é feito assim ou despachado, porque depois não voltam a lhe solicitar. Então é importante que nós também pautemos pela qualidade, razão pela qual que eu faço os meus pagamentos assim diários. Muito bem. Fazendo análise, ou então uma esquemativa, no mês conseguem quantos meticais? Ou é difícil de responder em direito? Esta pergunta é um pouco... Mas como é que está a ser com os jovens? Será que ajuda pode dar naqueles jovens que estão de braços cruzados, não têm o que fazer? Antes, eu vou responder à tua questão, a primeira questão, né? Sim. Mas de uma outra maneira, ou de uma outra vertente, quanto que a gente faz, se calhar por dia, né? Acho que é normal, só para fazer... Por dia ou mesmo por mês? Exatamente. Eu vou falar aqui de uma esquemativa, poderia não ser assim um valor exato. Por dia nós, às vezes, fazemos 4.000, 3.000 meticais. O mínimo que a gente tem feito é 1.500 meticais por dia. É um valor que a gente tem feito. Mas mesmo assim, às vezes, depois dos gastos que a gente tem feito, acabamos ficando com um valor muito pouco, porque é o mesmo valor que eu devo pagar os jovens, porque alguns deles já namoram, até alguns já têm esposa, alguns também têm outras responsabilidades que também dependem do mesmo valor, alguns estão aí a arrendar casas. Então é importante que aquele valor, depois da gente produzir, eu pague os homens, que é para garantir com que amanhã possam vir e trazer de novo qualidade no trabalho. A segunda questão... A segunda questão tem a ver com alguns jovens que estão de braços cruzados, não têm o que fazer, apesar de terem nível, sei lá, já fizeram 12ª ou mesmo licenciatura, mas não têm o que fazer. Que apoio pode-se avançar neste momento, por sua parte, tendo em conta que é um jovem empreendedor? Como disse meu colega aqui, eu acho que os jovens devem ser da caixa. Okay. Sim, nos dias em que a gente está, nós não podemos depender só do nível acadêmico. Dizer que eu tenho algum nível acadêmico e eu não posso fazer isso. Este é um problema grande e grave que aflige muitos jovens atualmente, porque ficamos naquela de eu tenho um nível acadêmico, tenho uma certa formação, então eu não posso vender banana, eu não posso vender carvão, não posso abrir uma barraca, vender chocolate, vender doce, vender repousados. Eu acho que isso depende muito da nossa mentalidade. E tudo começa do zero, porque uma das coisas que estraga muito também os jovens é querer aparentar, não é? Querer aparentar, querer ter algo que ele sabe que para chegar ou para ter aquela coisa precisa um sacrifício enorme para que possa chegar lá. Então, os jovens devem ser da caixa, fazer alguma coisa em prol da sua vida. É claro que as pessoas sempre falam, sempre vão falar, não é? Por que ele está a fazer isso? Ou por que está a fazer isso? As pessoas sempre vão falar, mas é importante que você, como jovem, tenha fé, foco, e Deus nunca vai falhar. Ele sempre vai te ajudar, vai te dar um caminho de você poder ser desta e poder chegar até o apogeu. Aquilo que é o teu sonho será alcançado. Então, vamos ser da caixa, ter uma mentalidade diferente
Eu também, quando comecei, era assim, porque depois do meu nível acadêmico, eu sou licenciado em Direito, as pessoas já sonhavam sequer em estar num gabinete, em estar num gabinete, como eu dizia, com um bom ar-condicionado, mas a coisa não foi bem assim. Não foi bem assim. E eu pensei no plano B. E pensando no plano B, também estou ajudando os outros jovens a crescer na vida. Eu acredito que no dia que eu for a deixar ou parar o projeto, do nada dizer que já não quero correr com o projeto, os jovens estão comigo, voltam a tornar-se desempregados. Então, é importante que a gente saia da caixa e tenha ideias para poder desenvolver na vida. Muito obrigado. Caro telespectador, estamos nesse nosso programa Saiba Mais, onde estamos a debruçar um tema de extrema importância que tem a ver com o desemprego e assim como o empreendedorismo. Estimado telespectador, vamos dar mais uma vez o espaço ao representante da Associação Gonadzololo na área de empreendedor. Portanto, gostaríamos de saber do jeito que são divulgados os fundos de financiamento por parte do governo. Será que são divulgados da melhor forma? Acha que são divulgados da melhor forma os fundos do governo? Bom, olhando para esta vertente, o fundo em si divulgado pelo governo para jovens, nesse caso, para fazer qualquer coisa, seja empreendedorismo, divulgado da melhor forma, talvez divulgam da melhor forma, mas se calhar o que falta é mesmo a abrangência em si, né? Uma coisa é nós fazermos um documento oficial e colarmos, por exemplo, na Secretaria de Juventude e Desporto, né? E quem quer saber, por exemplo, tem que ir aproximar o local e ver a informação afixada na vitrine e pronto. Mas hoje em dia nós estamos a dizer que o fluxo da informação evapora daqui para aqui, né? Nós estamos a usar redes sociais, por exemplo. Mídias, as redes sociais nos facilitam isso. Nós podemos mandar informações como se fosse um broadcast para todos, de uma única vez. Nós, por exemplo, tem grupos do WhatsApp que partilham vagas de emprego, muita gente tem grupos do WhatsApp que fazem várias coisas lá. Mas se aquela informação fosse partilhada pelo WhatsApp, pelo Facebook e mesmo com um documento oficial, acredito eu que a abrangência em si seria maior, né? O jovem teria lá a acessibilidade, mesmo que ele não corra atrás daquele financiamento, mas pelo menos ele iria saber que existem financiamentos no local X, né? Okay. E qual tem sido a maior dificuldade para os jovens que, depois de terem concluído o seu nível acadêmico e ficam assim, sem o que fazer? Qual é a principal dificuldade que eles se enfrentam? Bom, a principal dificuldade nesse caso seria o próprio desemprego, né? O próprio desemprego em si é a dificuldade que eles encaram, porque se eles ficam de braços cruzados, primeiro é porque não tem nada para fazer, né? E as pessoas que estão lá, nesse caso, têm aquela coisa de colocar na cabeça, ele estudou, fez direito, então hoje ele é advogado, quer ir para o tribunal defender criminoso ou qualquer coisa, né? Várias coisas, defender um inocente também pode. E na sua ótica, o que devia se melhorar por parte do governo, com vista a que os jovens não pareçam assim? Porque na verdade temos muitos jovens que estão a circular nas estradas porque não tem nada o que fazer. O que devia melhorar? Bom, o que o governo em si deve melhorar, o governo tanto como algumas pessoas do setor privado, sim, seria mesmo olhar para o jovem em si e esquecer a parte da experiência, principalmente os recém-formados, né? Esquecer a parte da experiência e deixar o jovem mostrar o que sabe fazer. Acredito eu que na academia ele aprendeu várias coisas, né? Ele não traz consigo a experiência, mas dentro de si ele tem muita coisa para expor e mostrar. Então, o que eu creio que pode-se melhorar seria isto,
né? Tirando o próprio governo, que é concurso de ingresso, em algum momento não pedem a experiência, mas do setor privado tinham que esquecer meramente um pouco a questão de experiência. E também para o governo, talvez uma solução breve seria desenvolver estágios pré-profissionais, né? De modo que o próprio jovem, no momento que possa encarar uma dificuldade de emprego, que possa pedir experiência, ele em si já tem experiência lá, já tem experiência. Muito bem. A mesma questão, vamos ouvir também com o jovem empreendedor, o que deve melhorar para que o jovem não pare, só não fique com braços cruzados, que façam alguma coisa, apesar de que está difícil sim emprego, mas que façam alguma coisa com vista que tenham pão na mesa, não é? Como dizem. Eu acho que esta questão de experiência, como ele dizia, é o problema maior que nós temos encarado, porque quando há um concurso, há sempre esta questão de querer com que a gente tenha uma experiência, e a experiência é adquirida trabalhando. Suponhamos que você está a sair da escola, não é? Depois da sua formação, sem nenhuma experiência, não tens direito ao emprego. Então, este é um caos, é um problema que eu tenho visto várias vezes, porque as pessoas pedem a experiência é adquirida no local. E se eu não tenho experiência, não tenho como ganhar aquela vaga. Então, eu acho que podia mudar. Também pedir com que os investidores investam na província de Manica. Não é? Eu sinto que temos poucos investidores cá na província de Manica, não só na cidade, mas também na província, porque nós jovens, muitas das vezes, depois da nossa formação académica, sonhamos sempre em trabalhar no aparelho do Estado, não sei o quê, mas a coisa não é bem assim. Se tivéssemos também algumas empresas cá, alguns investidores cá, acredito que teríamos outra saída. Agora, tendo poucos investidores, e sabemos que quando são anúncios anunciados assim, pelas empresas públicas, às vezes são 2 vagas, são 3 vagas. Isso é difícil para que possa abranger a todos os jovens. E quando há um concurso, nós temos visto, vão lá 1000 e tal jovens, sequer só para 2 vagas. Então, é um caos, é um problema muito sério. E pedimos com que os investidores possam investir na província de Manique, que é para ajudar também os jovens a ter um posto de emprego, né? Muito bem. Caro telespectador, estamos a escassos momentos para o fim do nosso programa Saiba Mais, hoje que está sendo transmitido a partir dos estúdios da televisão comunitária de Chimoio, um debate que está sendo moderado por mim, Sosten Chando, e também que conta com os meus convidados. Temos aqui o representante da Associação Gona Zololo, na área de desemprego, ou melhor, na área de empreendedorismo. E também temos um jovem que está a falar mesmo, estamos a falar de um tema de extrema importância que tem a ver com desemprego versus empreendedorismo. Caro telespectador, chegado aqui, se calhar ia deixar mesmo aos meus convidados para poderem dar algumas palavras de despedida, porque já estamos mesmo no fim do programa. Em jeito de últimas considerações, eu gostava de agradecer à televisão comunitária de Chimoio pelo convite. O meu muito obrigado. Então, nós vamos dar Muito bem, vamos fazer troca de microfones, porque esse está com problemas. Sim, eu dizia, gostava de, em últimas considerações, agradecer à televisão comunitária de Chimoio pelo convite e pedimos também que possam olhar por nós, não é? Pedimos assim alguma ajuda. Para nós um mop, um balde faz diferença. Muito bem. Sim, faz diferença. Então, e vamos dando o nosso máximo para garantir com que Chimoio possa crescer. E nós somos jovens, vamos dando a nossa parte para fazer desenvolver este país e não só a nossa província e também a cidade de Chimoio. Muito obrigado. Contamos com sua presença nas próximas edições.
Muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez, já estamos mesmo no fim do nosso programa, Saiba Mais. Falamos de entre vários assuntos. O tema que é intitulado Desemprego e assim como o empreendedorismo. Senhor representante da Associação Gonadzololo, as últimas palavras, porque o nosso tempo já se foi. Mais uma vez, quero agradecer pelo convite feito à organização Gonadzololo. Mediante a isso, também convidar a certos jovens que neste exato momento estão de braços cruzados para poder aproximar a Organização Juvenil para o Desenvolvimento Comunitário. Lá vão obter várias informações, vão aprender várias coisas, até como se tornar um empreendedor. Então, os nossos escritores citam-se atrás, na Estrada Nacional N6, atrás do edifício do Secretário de Estado, mesmo na Fundação Micaia, ou podem entrar em contato a partir do número 8764083332. Então, muito obrigado. Muito bem, caro telespectador, chegado aqui, nada mais nos resta. Foi com enorme prazer que eu, Sostene Chando, fiz chegar até si, neste preciso momento, o programa Saiba Mais, que contou com a presença dos nossos convidados, um jovem empreendedor, assim como o senhor que é o representante da Associação Gonadzololo. Contamos consigo, caro telespectador, nas próximas edições. Aquele abraço. Instituto de Comunicação Social 1977-2022. Agradecer o trabalho que o Instituto de Comunicação Social tem levado a cabo nas nossas comunidades. São mensagens que transmitem a nossa cultura, são mensagens que transmitem as realizações do governo, são mensagens também que reportam ao país aquilo que as comunidades fazem. Nós aqui temos duas rádios comunitárias, a Rádio de Sussunenga, agora a Rádio Comunitária de Dombe. Nós somos a Rádio Comunitária de Dombe, sintonizamos de 106.9 MHz. Ter uma rádio comunitária facilita o acesso à informação nas nossas comunidades. O governo acionou o ICS junto com os parceiros, então a união de esforços, ICS, Governo do Distrito, os parceiros, temos ali a rádio comunitária que é o único posto administrativo na República de Moçambique com uma rádio comunitária. A população mantém-se sempre atualizada sobre qualquer fenômeno. Nossa população tem estado sempre alerta, tem acatado e tem evitado, de facto, danos. As nossas comunidades aprendem técnicas de produção agrícola, trocam experiência através de reportes de outros locais, conseguem ver o que está a se fazer no ponto X, como é que se faz aquilo. O grande desafio que nós temos a deixar para isso é que continuem a investir em mensagens que têm a ver com a saúde pública, com a segurança, com a paz, a necessidade da unidade, da coesão, boa convivência, não justiça pelas próprias mãos, uniões prematuras, os seus efeitos, a necessidade de empoderar na rapariga. Instituto de Comunicação Social. 45 anos na vanguarda da comunicação para o desenvolvimento em Moçambique.